prosseguimento à nossa aula de resolução de exercícios, que vai ficar gravado para vocês acompanharem e tirarem suas dúvidas pontualmente. A gente vai fazer agora a resolução das aulas 3 e 4 nesta videoaula especificamente. Então, para você acompanhar bem, abra lá na apostila número 1, na aula 3, página 51, beleza? Nessa primeira questão, a gente tinha de pronto encara uma questão da UEM 2015, lembrando que a UEM sempre trabalha com aquela dinâmica de somatória, de verificar quais são falsas, quais são verdadeiras e somar apenas aquelas que correspondem à realidade. Essa primeira questão pergunta sobre o gênero lírico especificamente. Vamos ler o enunciado comigo. Assinale o que for correto sobre o gênero lírico. A primeira afirmação diz o seguinte: o gênero lírico, em comparação com o gênero épico ou narrativo, mostra-se marcado por um filtro subjetivo que favorece a expressão individual, bem como a intensificação dos sentimentos e emoções. Gente, tudo isso procede, afinal de contas é característica mesmo peculiar do gênero lírico atribuir sensações, sentimentos e um alto teor de subjetividade. Então, verdadeiro procede. A número 2 coloca a seguinte situação: embora marcado por grande liberdade temática, o gênero lírico é bastante rigoroso no tocante às formas fixas, de modo que se manifesta apenas em sonetos, odes, elegias, contos e novelas. É uma grande mentira. Por quê? Porque a estrutura fixa não é uma máxima desse gênero. Eu posso construir poemas falando de amor que tem uma liberdade muito grande do ponto de vista formal, então falsa. Número 4. Em contraste com a presença de um narrador no gênero épico, na lírica nota-se a presença de um eu lírico. De fato, isso procede, afinal de contas, o gênero, quando se trata de épico, eu tenho um narrador que conta a história. No lírico, não, eu tenho o eu lírico que assume a voz do poema, ok? Nota-se a presença de um eu lírico que tanto permite a expressão de um mundo interior, quanto serve de filtro para a realidade externa. Então, esse eu lírico ele enxerga com os seus próprios olhos, com as suas próprias percepções de mundo, aquilo que acontece lá fora. Procede perfeitamente, verdadeiro. Número 8. Uma das principais subdivisões do gênero lírico encontra-se no par comédia e tragédia. Gente, tá errado, porque a comédia e tragédia são divisões que a gente encontra no gênero dramático, nas artes cênicas, então, falso. E 16 e última, recursos formais, como a rima, a métrica, o ritmo, embora possam ser verificados em outros gêneros literários, encontram-se especialmente ligados ao gênero lírico, favorecendo a sua sonoridade e, cortei uma palavrinha, expressividade. Sim, procede, afinal de contas, o poema trabalha muito com as figuras de linguagem, com os vários mecanismos para construir uma poeticidade. Então, fato verdadeiro, a soma de todas as verdadeiras, então, dá 21 pontos, beleza? Marquem aí para vocês acompanharem, então, esse conteúdo. Galerinha, dando prosseguimento a essa aula, nós temos a segunda questão, que é do Enem, baseado nesse texto da Hilda Ist, que é fantástico. Vamos fazer a leitura comigo para depois partir para a resolução da questão. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro, ilharga, dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, com o sentimento sempre. E seria dezembro. Um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência, fio suspenso, todas essas coisas na ponta dos seus dedos. E tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio. Umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo. Também isso te devo. Perceba que eu tenho uma mulher que se manifesta nesse poema por meio de um eu lírico que parece ter se separado. E essa separação que foi feita, essa mulher, esse eu lírico, manifesta um tom muito irônico, né? Muito sarcástico, falando, olha, esse abandono eu devo a você, esse sofrimento aqui eu devo a você. Muito obrigado, hein? Então a gente percebe um tom muito irônico de insatisfação diante do amor que essa outra pessoa acabou levando com a separação. Olha só a questão número 2. No poema, né, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Presente sem uma pessoa insatisfeita e passado com a pessoa cheia de promessas, né? Nesse processo, aflora o que especificamente? O que vocês verificam de sensações ou sentimentos que aparecem aí, né? Você percebe que a pessoa, ela amadureceu, ela cresceu por conta da separação, por conta de uma experiência frustrada,
mas esse poema é repleto de valor irônico e sarcástico. Por isso mesmo, a nossa alternativa correta é a letra B, beleza? Próxima questão. Número 3 da Unifesp. Leia o poema Sou um Evadido, do escritor português Fernando Pessoa, para responder a questão que se segue. Bora lá. Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Se a gente que cansa se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar também? A minha alma procura-me, mas eu ando à morte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Gente, vocês percebem que ele constantemente foge de si mesmo? Eu fujo constantemente, eu não me prendo a uma única formatação, talvez a uma única condição que a sociedade me impõe de acordo com seus rótulos. Então, o que ele procura evidenciar nesse poema? Sempre essa fuga de si mesmo, correto? Então, a gente percebe uma constante o quê? Decorre da evasão empreendida pelo eu lírico um rompimento, uma cisão interna. Então, letra A já é a nossa alternativa correta e procede, beleza? Agora, indo para a nossa aula seguinte, aula número 4. Dá uma folheada na apostila de vocês, que eu vou folhear aqui também, né? Nessa aula 4 nós temos somente 2 exercícios, então bem tranquilinho, bem rápido também para fazer a resolução, tudo mais. Vamos lá comigo. Primeira questão aí. Nessa primeira questão que também deixa à disposição algumas alternativas para serem analisadas como falsa e verdadeira, vamos prosseguir com a leitura. Sobre os gêneros literários em geral, pode-se afirmar o que com propriedade? Número 1. O gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. Não necessariamente. Lembra que o gênero dramático está intimamente ligado à encenação, ao teatro. Então, errada essa questão. Número 2 coloca o seguinte: textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. Sim, né? A expressão humana, o meu pensamento, o meu sentimento. Beleza. Número 3. O gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. Principalmente, basta você pensar em Os Lusíadas, que a gente trabalhou na sala de aula também no âmbito da literatura, né? Então, certo também. E número 4, em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. Não, gente, ao gênero épico, né? Extensões da produção épica. Então, a alternativa, aliás, a afirmação 2 e 3 que procedem, a alternativa correta, letra C, marquem aí. E aí a última questão, nessa questãozinha, aliás, 3 questões, falei 2, né? Essa segunda questão que caiu no Enem 2016 é bem bacana. Dá uma olhadinha nessa imagem. Cara, essa imagem ilustra muito a encenação circense, a encenação em terrenos, em regiões abertas, em praças públicas, em que há a encenação teatral com elementos cênicos que são pobres, né, que são relativamente poucos, parcos, né, escassos, e a teatralização acontece no meio das ruas com a interação imediata com o público ali. Então você percebe que nessa manifestação teatral existe um rompimento com os aspectos ligados ao tradicional modelo do teatro que é feito num prédio específico, num palco que separa aquilo que é a encenação propriamente dita do público, né? E observa essa questão aí. A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação de teatro de rua, é o fato do que especificamente? Ele está dispensando, obviamente, o edifício teatral em que as encenações aconteceriam normalmente, beleza? E aí a última questão agora, sim, a última questão, fiquem muito atentos que essa questão ela é relativa a uma exibição teatral. Dá uma olhadinha nas expressões que vão ser utilizadas, nos trechos que vão ser utilizados, que servem muito para a gente poder analisar o contexto, tá? Dona Cotinha, é claro, só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Imagina ela falando no teatro. Só o solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. A reflexão escorrega lá profundo da alma. Tá vendo que esse trecho entre parênteses aí não é uma fala dela. É o que a gente chama de rubrica. E no teatro tem bastantes rubricas, que são apontamentos e direcionamentos que o autor do texto ou a direção concede
ao personagem, ao ator, melhor dizendo, como ele deve proceder em cada cena. A solidão é evocação, besta de quem pensa que assina. Por isso, tende a ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitário. Ah, não. Mas não é mesmo. É preciso ter competência para isso. De súbito, pedagógica volta-se para um homem, para o homem. É como poesia, sabe, moço? Tende a ser recitado em voz alta, que é para a gente sentir o gosto. Faz uma pausa. Essa pausa feita pela personagem, lembra, o ator acaba reconhecendo as recomendações das rubricas dadas pelos diretores, pelos autores da obra, da peça. Você gosta de poesia? O homem, nesse momento, torna a se debater, a velha interrompe o discurso e volta a lhe dar as costas, como sempre impassível. O homem, mais uma vez, cansado, desiste. Bem, como eu ia dizendo, para ver bem com a solidão, temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. Então, para que servem essas rubricas? Nesse trecho, pergunta aí a questão, o que caracteriza lições de motim como o texto teatral é o que exatamente, galera? Se você for pensar bem, são todas essas rubricas que estão presentes no texto. Então, o que caracteriza lições de motim como texto teatral? São as rubricas que a gente identifica, que é muito claramente e tipicamente atribuído ao gênero dramático. Beleza, galera? Então eu espero aqui que vocês tenham entendido, compreendido, e na próxima aula a gente vai atribuir já as questões de literatura propriamente dita, valeu? Obrigado!